Olá, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula, se eu não me engano, 49. A gente vai falar sobre as estruturas, né, as estruturas sedimentares físicas, né? Eu falei para vocês que as estruturas elas representam as condições nas quais a rocha se formou. Então, quando a gente fala nas características, né, das relações entre os grãos que formam a rocha, a gente tem a granulometria, grau de arredondamento, seleção, né, se ela é mal selecionada, se é bem selecionada. Então, tudo isso vai definir um grupo de características que permitem que eu a classifique como estrutura sedimentar. E a estrutura sedimentar ela vai depender muito do material proveniente da área fonte onde vem o material, vai depender das condições climáticas daquele local, vai depender das condições energéticas daquele local. Então, todos esses fatores vão determinar um grupo de características que a gente vai chamá-las de estruturas sedimentares. Vamos lá para o nosso quadro? Então, a gente vai falar sobre as estruturas sedimentares físicas. Então, a gente falar sobre estruturas sedimentares físicas. Eu tinha falado antes para vocês, na aula anterior, que as estruturas elas podem ser definidas em função de quando ela começou a se formar. Então, o primeiro grupo que a gente falou é das estruturas pré-deposicionais, né? Então, geralmente as estruturas pré-deposicionais elas estão associadas a processos erosivos, né? Ou seja, erosão que ocorreu. Então, por exemplo, se você pegar uma determinada rocha que tenha sofrido um tipo de erosão, né? Uma erosão qualquer, né? Provocada por algum tipo de material, tá? E depois esse material for, né, depositado em cima desse material que foi escavado, a gente vai ter uma marca, tá? E essa marca resultante, essa marca de escavação, por exemplo, ela vai ser uma estrutura que existia antes, ou seja, é uma estrutura pré-deposicional, tá? Essa estrutura pré-deposicional, ela começou numa etapa, então você tinha a rocha antes, né? Então aqui, por exemplo, foi escavado por algum motivo, pela ação, por exemplo, da água, alguma coisa assim, e depois o outro material foi por cima, mais material se depositou por cima, e aí preencheu esse espaço aqui, né? Então aí preencheu esse espaço aqui, e aí você tem essas marcas que ficaram preservadas anterior. Uma outra também são as chamadas marcas de sola, tá? Então estão associadas também a tipos de estruturas pré-existentes. Então você tem uma marca de sola aqui e o material que se depositou posteriormente aqui, né? Mas ficou essa marca que já existia antes, né? As estruturas sim deposicionais, ou seja, aquelas que ocorrem durante o processo, a gente gera, por exemplo, as discordâncias. O próprio nome está falando, né? As discordâncias elas se formam em função, por exemplo, de um pacote sedimentar qualquer, tá? Um pacote sedimentar qualquer, em que você tem, né, uma deposição, uma camada inclinada, com os materiais inclinados, e a outra uma estratificação plano paralelo. Então isso aqui, essa diferença aqui entre essas duas condições aqui é que eu vou chamar de uma discordância, tá? Então a discordância é um tipo de estrutura sedimentar,
né? Uma outra tipo de, essa aqui é chamada de discordância angular. Existe uma outra discordância que é chamada paraconformidade. Uma paraconformidade. Então aqui você, por exemplo, tem um outro pacote de rochas. E aí você teve a deposição, ocorre a formação de uma discordância aqui, tá? Porém, você não consegue observá-la porque todos os estratos são planos paralelos. Então, houve, né, a deposição de uma camada que depois sofreu erosão e depois se depositou uma camada posterior em cima dessa camada pré-existente. Então, aí gerou uma discordância que se caracteriza por uma diferença na erosão, ou seja, houve erosão antes do tempo. E tem algumas inconformidades, por exemplo, em que você só vai descobrir se você tem. Então, você tem aqui, vamos dizer que é o mesmo material, a mesma rocha, os mesmos depósitos, mas você, analisando o conteúdo fossilífero, por exemplo, você observa que nessa camada aqui tem um fóssil guia. Esse fóssil ocorreu em determinado período que depois é diferente de uma camada que tenha aqui em cima. Então aí você tem duas camadas com o mesmo tipo de material, o mesmo tipo de sedimento, mas com idades diferentes. Provavelmente houve um tempo aqui o que não houve deposição e depois se depositou outro material em cima, né, com um tempo posterior, né? Tem ainda dentro dessas estruturas aí você tem as estratificações maciças, ou seja, são aquelas que você praticamente não consegue perceber que existe uma camadas ali, porque ela não apresenta uma estratificação. O que eu chamo de estratificação? Essa disposição das camadas, essa disposição em camadas. Então, não aparece, então a gente chama de estruturas maciças. Existem algumas estruturas que são gradacionais. Então, você pega casos, por exemplo, onde você tem uma camada de rochas, né, em que você claramente observa, por exemplo, que o tamanho dos grãos, né, ele vai diminuindo, né, de cima para baixo. Aqui seria uma granodecrescência, né, normal, nesse caso aqui. Então, você tem uma granodecrescência. E você tem também, pode ser uma granodecrescência inversa, por exemplo. Você tem camadas, né, no topo, camadas mais grosseiras, de material mais grosseiro, e que vai diminuindo o tamanho dos fragmentos. Então você tem aqui uma normal e uma inversa, uma granodecrescência normal e uma granodecrescência inversa. Tá? E existem ainda as mais simples, né, as chamadas pós, né, algumas que são consideradas como pós-deposicional, que são gretas de contração, por exemplo. As gretas de contração são resultantes de processos de ressecamento de argilas. Então você tem, igual quando você tem aquelas chuvinhas, né, que deixa aquela laminha na calçada, no chão,
e de repente ela começa a secar e começa a formar, né, quadradinhos, né, figuras geométricas que representam, né, essas chamadas gritas de contração. A argila, quando ela perde a água, ela diminui o volume e isso cria esses espaços, né, entre as plaquinhas, essas plaquinhas geométricas aqui, formando figuras geométricas. Então é uma característica das gritas de contração, uma estrutura pós-deposicional. Né? Existem ainda chamadas estruturas de gritas de escape de fluidos, expansão por gases, as chamadas dobras convolutas. Né? Então você tem diversos tipos de estruturas que se formam depois dos processos deposicionais. De uma maneira geral, a gente pode definir, né, as estruturas sedimentares físicas em 3 grupos, né, chamadas de estruturas que a gente chama de estruturas plano-paralelas. Então, na maioria das vezes, você tem, né, os sedimentos são depositados paralelamente. Então, que você tem uma estratificação plano-paralela. Você tem estruturas cruzadas, estratificação cruzada. Então, a estratificação cruzada você tem mais ou menos esse desenho de estrutura. Você tem na estratificação aqui. E você tem uma outra estratificação cruzada aqui em cima. Então, aqui você tem uma estratificação cruzada. Então, aqui você tem estratificação cruzada. Você tem uma que é muito associada a ambientes costeiros, marinho raso, que são as marcas onduladas. Então, você tem essas marcas onduladas, elas podem ser assimétricas ou simétricas. Então, aqui você tem marcas onduladas. Então, você tem todos esses tipos de estruturas aí, são chamadas de estruturas físicas. Geralmente, quando a gente fala em camada e lâmina, a gente está falando a mesma coisa, mas alguns autores preferem se referir à camada quando ela tiver mais de 1 centímetro de espessura e lâmina quando ela tiver menos de 1 centímetro de espessura. Isso aqui é uma classificação que pode ser utilizada também. Então, de uma maneira geral, você tem esses 3 tipos de estruturas pré-deposicionais, são aquelas estruturas que já existiam antes da deposição da rocha. As estruturas sim-deposicionais são aquelas estruturas que formam durante o processo de deposição. E as estruturas pós-deposicionais são aquelas estruturas que podem ocorrer depois do processo de formação da rocha. Tá? Então, basicamente, essas são as nossas estruturas físicas das rochas, estruturas sedimentares, tá? Estruturas físicas sedimentares. Então, aí a gente termina essas estruturas, ainda fica faltando para as próximas aulas estruturas biológicas e as estruturas químicas e as miscelâneas. Beleza? Até a próxima aula.